Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre síntese e sumarização. Então, vocês precisam desenvolver a capacidade de sumarização e de síntese ao realizar a leitura de um texto. Alguns vestibulares pedem para vocês fazerem uma síntese do texto proposto. Então, para isso, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas do que é importante e o que não é. Então, o primeiro passo, você vai ter o seu texto proposto pela pessoa que vai pedir a atividade para vocês e vocês vão realizar a leitura integral desse texto. Com bastante atenção, preste atenção qual é o foco do autor, como ele desenvolve, identifique qual é o gênero, identifique as características desse gênero, se tem argumentação, se tem explicação, se tem exemplificação, identifique todas essas partes e essas principais ideias do autor. Você tem que entender também a estrutura, como o texto está estruturado. Qual é a parte da introdução, qual é a parte da argumentação, qual é a parte dos exemplos, qual é a parte da conclusão. Tem que ter isso bem claro quando realizar a leitura. Vá prestando atenção. Depois, você vai realizar a leitura novamente, marcando o texto da forma como que desejar. Marca texto, lápis, tanto faz. Identifique as palavras-chave que aparecem no texto com mais frequência e que são mais relevantes para você entender o texto. Vai marcando o texto. Então, uma dica de ouro para vocês é, quando o autor ele vai escrever o texto, tem diversas maneiras do autor escrever. A mais comum é, dentro de um parágrafo, a primeira frase ser a ideia principal dele, e depois, o restante do parágrafo é a explicação dessa ideia central. Mas cuidado, nem todo autor utiliza essa regra. Então tem que identificar se é isso mesmo, se ele realmente explicou a ideia central, se a ideia central está ali no começo do parágrafo, porque ela pode estar ao contrário, né? Pode estar depois, pode estar antes. E em cada parágrafo essa ideia muda, né? Esse é o objetivo dos parágrafos, separar as ideias. Então fique bem atento com essa dica, com esse detalhe. Então, né? Para você utilizar essa dica depois de identificar a primeira frase, se ela é a ideia central, você grifa somente ela. E não esqueça também de identificar se no restante do parágrafo não há alguma ideia complementar importante também. Às vezes ele argumenta, daí explica. Então, às vezes esses dois argumentos estão juntos, você ali identifica esses dois argumentos e grifou os dois. Então, um exemplo, vamos analisar esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e reprodução dos preços dos transportes públicos. Essa é a ideia central. A partir daí, ele vai explicar essa ideia central. Então, lá. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, então ele traz exemplos. É considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais inflamadas na crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciaram na quantidade de manifestações recorrentes. Essa é a explicação dessa frase dele. Ali não tá para vocês verem, mas está escrito explicação. Então, lá. Depois disso, você começa a escrever a sua síntese. Tenha clareza ao que você deseja expressar. Isso é bastante relevante. Você tem que escrever de uma forma concisa e objetiva. Sínteses não são textos compridos, são textos curtos, dependendo do texto de origem que você está utilizando. Ela expõe somente as informações principais dos autores. Ela não conta com os exemplos, não conta com a explicação dos exemplos, não conta com os argumentos. Conta com as ideias centrais do autor. Então, o texto precisa ser claro, coerente e o mais breve possível. Omita informações desnecessárias. Como eu já comentei, tudo que é extra, tudo que não faz um bom entendimento do texto por completo, não precisa estar ali. Então, né, uma vez identificado o principal foco, tudo que tiver no texto como informação extra não é relevante para ser colocado em uma síntese. Lembrando que a síntese tem somente os argumentos do autor, não tem o seu argumento. Você vai só sintetizar, não argumentar. Então, depois de realizada a escrita do seu texto, você vai ler e reler o texto pelo menos 2 vezes.
Então, para uma síntese ser mais clara e objetiva possível, é necessário que você realize a leitura várias vezes e identifique as palavras e expressões que não são necessárias para a sua compreensão e retire essas palavras. Então, vá substituindo expressões, retirando informações que não são tão coerentes e importantes. Então, algumas dicas de frases para vocês começarem os parágrafos. Lembrando que tem que ter referência ao autor, porque o texto não é seu, o texto é do autor. Então, você coloca lá, o autor expõe que... Você pode usar o nome do autor, Fulano Silva explica sobre... Lembrando que precisa ter o nome e o sobrenome, nunca somente o primeiro nome. Ou só, pode ser só o sobrenome, porém nunca só o primeiro nome. Em seu texto, o escritor coloca que sua principal ideia é, ele ou ela foca em... Então, algumas frases aqui para vocês utilizarem no começo dos parágrafos. Então, por exemplo, se um texto tem 7 parágrafos, você vai sintetizar ele em 3. Somente 3, né? No máximo 15 linhas ali, já está uma boa síntese para um texto. Então, a atividade que eu vou mostrar para vocês, a atividade para fazer sobre isso. Então, eu trouxe um texto do autor Drauzio Varela, que fala sobre sono e AVC. O tema não é relevante, você vai utilizar a mesma estrutura para vários temas diferentes. Então, aqui é a atividade proposta para vocês. Leia o texto e faça uma síntese de até 15 linhas, sumarizando os principais tópicos e pontos desse artigo. Então, aqui temos o título e o texto. Eu não vou ler o texto inteiro com vocês, vocês vão ter acesso às atividades e aos slides, não se preocupem. Então, ele coloca ali, vários estudos mostraram, tem o texto. E aqui no final, a atividade. Escreva uma síntese de até 15 linhas com os principais tópicos apresentados nesse texto. Lembre-se de selecionar o que é mais interessante para a compreensão geral do texto e descarte informações desnecessárias, mas mantenha a lógica e a concordância do texto. Procure, então, aqui vocês têm um espaço para vocês escreverem e vocês têm os slides como exemplo para vocês identificarem. Vai estar disponibilizado esse vídeo aqui também. Qualquer coisa vocês podem mandar perguntas, tanto no Google Classroom quanto no WhatsApp. Então, pessoal, é isso. Vamos ao trabalho. Boas atividades!